Nono dia do nosso propósito e hoje eu quero começar de uma forma diferente. Se você tem acompanhado todos esses dias de propósito, curta os vídeos anteriores, curta esse vídeo para que cheguem mais pessoas. O algoritmo precisa entender que isso faz bem não só para mim e para você, mas que pode alcançar ainda mais pessoas para identificar o propósito de vida. Só de você colocar em compartilhar e copiar o link já nos ajuda aqui, não que precise exatamente concluir tudo. Deixar um comentário, ainda que seja um emoji, também já nos ajuda. Então, ainda que eu esteja aqui compartilhando com vocês, eu também estou investindo meu tempo nisso. Então, vamos juntos nos ajudar? Bora assistir o vídeo? Agora sim. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a Bíblia diz que você pode ganhar um sorriso de Deus pelo jeito que você confia nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que de acordo com a sua fé ele será feito. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mais do que qualquer outra coisa, Deus quer que você aprenda a confiar nele. Se você tem filhos ou se você já é adulto, você sabe como é isso? Quando os seus pais queriam que você aprendesse a confiar neles. Quantas vezes, quando você era criança e não entendia o que seus pais lhe pediam para você fazer, e eles falavam: confia em mim, tudo vai dar certo. E quando meus filhos confiavam em mim, quando estavam crescendo, isso me dava um grande prazer. Do mesmo jeito, quando você confia em Deus, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece ser ilógico ou irracional, você diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti e farei isso. E isso faz Deus sorrir. Do mesmo jeito, quando você confia em Deus, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece ser ilógico ou irracional, você diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti e farei isso. Isso faz Deus sorrir. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Números 6:25. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmos 119 e 135. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. Como agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isto. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, por isso se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé, porém, agrada ao Senhor com a sua vida. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. O primeiro ato é: Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Segundo ato: Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pelo qual Noé agradou a Deus foi o fato dele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele.
Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: Estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida, por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que podiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, que o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança em seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como o louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro ato: Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar e nem hesitar. Não embrome e nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer já é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que manda você fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens às quais vamos obedecer. Fazemos uma lista de ordens das quais gostamos e às quais obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei aquela pessoa que me magoou. No entanto, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas. Então eu obedecerei a elas até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Contudo, como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência.
Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos." O quarto ato é: Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: "Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar." Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício também de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Disse Davi: "Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor." Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração do Senhor, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nós nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com a sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me deliciava com sua refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: "Os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheio de alegrias cantam hinos." O quinto ato é que Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: "Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas." É tempo de seguir com sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com a sua esposa, tenham filhos, construam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar, compartilhar sua fé, e pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Quer esteja trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: "Os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles." Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar a máquina, vender produto, fazer um programa de computador, cultivar lavoura, criar uma família, tudo isso para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso no rosto de Deus. A Bíblia diz: "Ele moldou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos." Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo.
Deus disse: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro moldado por um oleiro. O barro não questiona. Por que você me fez desse jeito? No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que ele fica satisfeito. Mais adiante, diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existe habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvido para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando os meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas e desobediências por parte deles, mas, adormecidos, pareciam contentes, a salvo e tranquilos, e isso me fazia lembrar do quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia os movimentos de seu pequeno tórax inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa desse mundo inteiro. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos, ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa forma com você. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do coração. Agradar a Ele é o seu mais intenso desejo? Esse foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter na vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida? Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Dia 9, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmos 147, 11. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? Reflita, anote. Te vejo no próximo vídeo.